E aí, pessoal, mais um videozinho, mais um probleminha de força magnética, probleminha interessante. Então, preste atenção, olha só. Vou colocar aqui, depois vocês vão entender esse meu desenho aqui. Olha lá. A figura abaixo mostra uma região onde há um campo elétrico E e um campo magnético B. Ambos uniformes e perpendiculares às placas 1 e 2. E o campo magnético é normal à página e aponta para dentro. Uma partícula eletricamente carregada penetra na região com velocidade v, perpendicular aos campos E e B, como mostra a figura. A força gravitacional sobre a partícula é totalmente desprezível e os campos são ajustados de tal modo que a partícula atravessa a região sem sofrer qualquer desvio. Letra A. Determine o sentido do campo elétrico entre as placas 1 e 2. Justifique sua resposta. E letra B. Determine a velocidade da partícula em função dos módulos E e B dos campos. Então observa que ele fala que a partícula não sofre nenhum desvio, pelo desenho você vê, da figura aí, e ele não fala nada sobre o sinal da partícula, se é uma partícula positiva ou negativa. Então, eu desenhei as duas situações, a mesma placa, em duas vezes, vocês vão entender por quê. Então tá aí, aquele desenho ali, em duas situações, na verdade, duas vezes, né? Que a gente vai fazer a seguinte análise. Porque, como eu não sei o sinal das cargas, da carga, né? Como eu não sei o sinal da carga, eu vou ter que avaliar esse problema, eu vou ter que analisar se essa carga for positiva ou se essa carga for negativa. Eu tenho que analisar dessa maneira. Porque se a carga for neutra, eu sei que isso aqui aconteceria normalmente. Mas só que a carga não é neutra, porque o problema diz que ele ajusta o campo magnético e o campo elétrico de tal forma que faz com que a partícula passe sem sofrer, aparentemente, ação de força alguma. Então, ela tem um sinal positivo ou negativo. E, no fundo, esses campos são ajustados de forma que ela passe sem sofrer desvio. Então, tem que saber pelo sinal da partícula para fazer essa análise. Outra coisa, ele quer saber o sentido do campo elétrico, porque o campo magnético ele já me dá. Ó, nota que aqui tem uma diferença no desenho dele, né? Ele não põe aquele X, ele põe um mais. Mas não importa, tá bem claro. E o problema diz que o campo é perpendicular, né? O campo magnético é perpendicular e está entrando no quadro, ou na página. Então tá bem clara a representação dele, o campo está entrando. Tudo bem, mas e o campo elétrico? Pô, eu tenho duas placas aqui. Se tem duas placas eletrizadas aqui, tem um campo elétrico e uniforme entre essas duas placas. Lembra que entre duas placas eletrizadas, você tem um campo elétrico uniforme. E qual é o sentido do campo elétrico? Lembra? Ó, dá uma olhada no card ou então vê lá na descrição do vídeo a aulinha de campo elétrico. O sentido do campo elétrico é do sentido o quê? Das cargas positivas para as cargas negativas. Lembra? O campo nasce nas cargas positivas e morre nas cargas negativas. Né? Ora, se eu tenho lá um campo, ó, duas placas eletrizadas. Se essa placa aqui estiver eletrizada positivamente, ó, esse positivo aqui não tem nada a ver com esse sinal aqui não, tá? Aqui no desenho é o sinal de que o campo está entrando, o campo magnético. Aqui é cargas positivas. E outra placa eletrizada com carga negativa, ora, entre essas placas tem um campo elétrico uniforme que vai da positiva para negativa. Então aqui eu sei, porque eu sei a eletrização das placas. O problema não me diz a eletrização das placas. Porque se eu soubesse qual é a positiva e qual é a negativa, eu sabia o sentido do campo, mas eu não sei. Então eu vou descobrir isso, no fundo, através da análise do sinal das cargas. Do sinal da carga que está entrando no campo. Então vamos lá. Então vamos analisar primeiro, considerando que essa carga seja positiva. Então, ó, essa carga aqui eu vou considerar que ela é uma carga positiva entrando nesse campo. Depois eu vou fazer a mesma análise considerando essa carga negativa. Então vamos ver primeiro ela positiva, como que está a configuração das forças. Porque se ela está entrando num campo magnético e num campo elétrico, lembra que tem a atuação das forças magnéticas e força elétrica. Porque além do campo magnético que está aqui representado, tem um campo elétrico entre essas duas placas.
Beleza, então vamos lá. Vamos ver primeiro a força magnética. Para que lado essa força magnética vai atuar? Ó, carga entrando perpendicularmente às linhas de força de um campo magnético. Rega na mão direita. Você vê que ela está entrando perpendicular. Aqui, ó, a velocidade perpendicular. O campo está entrando. Ó. Então, na verdade, são perpendiculares. Está fazendo 90 graus. Então, vamos lá. Como que a gente usa a regra na mão direita? Dedos, sentido do campo magnético. Ó, o campo magnético está entrando. Dedo polegar, sentido da velocidade. Ó, a velocidade, ó, tá assim. Minha palma tá para cima, né? Porque, ó, campo entrando e a velocidade, o dedo polegar indica o sentido da velocidade. Só que essa carga é positiva, pela minha primeira análise. Se a carga é positiva, a força magnética está para onde? Está no mesmo sentido que o empurrão com a palma da mão. Então, ó, a palma da mão está para cima. Então, na verdade, quando essa carga entrar aqui, ó, tá entrando aqui, a força magnética que eu acabei de ver aqui está para cima. Então, essa carga positiva está submetida a uma força magnética para cima. E aí, o que aconteceria se não houvesse essas duas placas? Né? Ela ia entrar aqui, ia ser desviada e ia fazer um movimento circular. Lembra disso? Lá da aula de força magnética? Pois bem, não está fazendo esse movimento circular, né? Ela está indo em linha reta. Por quê? Porque ele colocou essas placas aqui para gerar um campo elétrico que, de certa forma, anule essa força magnética. E aí a partícula não seja desviada. Ah, que interessante! Então, se a força magnética está para cima, a força elétrica tem que estar para onde? Para anular a força magnética? Para baixo, né? Porque se eu tiver uma força elétrica para cima também, acabou, a partícula vai desviar para cima. Mas ela não está desviando. Então significa que existe então uma força elétrica que está para baixo nessa situação. E se anulando com a força magnética. E por isso a partícula não sofre desvio algum. Beleza. Tá, mas você falou em força elétrica. E o campo? Como que a gente descobre o campo, então, em função do conhecimento do vetor força elétrica? Lembra? Como que é a expressão vetorial da força elétrica? Ó, força elétrica, vetorialmente, é igual a carga vezes o vetor campo elétrico, né? Lembra que vetorialmente não tem um módulo. Por que a gente trata sem o módulo? Porque justamente aqui a gente está analisando direção e sentido dos vetores. Observa que nessa situação isso é uma igualdade vetorial. Isso está me dizendo o quê? Que esses vetores aqui, ó, do jeito que estão, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Eles não têm a mesma intensidade, né? Até porque tem um Q aqui, ó, tem essa carga multiplicando. Mas essa igualdade vetorial está me dizendo, ó, tem vetor desse lado é igual ao vetor desse lado, e é positivo aqui, então eles têm a mesma direção e o mesmo sentido. Ah, e a carga é positiva que está entrando aqui? Então vamos analisar. Então essa carga é positiva. Então essa expressão, na verdade, continua positiva. Só estou colocando ali só para enfatizar. Ah, então significa que se uma carga positiva entrar aqui, o campo e a força têm a mesma direção e o mesmo sentido. Eu acabei de descobrir que a força elétrica está para baixo e está na direção vertical. Logo, por essa expressão, o campo elétrico tem que ter o quê? Mesma direção e mesmo sentido da força elétrica. Olha, se a força elétrica está para baixo, acabei de verificar que nessa situação, o campo elétrico tem que estar para onde? Para baixo. Tem que estar na mesma direção e mesmo sentido da força elétrica. Então tá bom. Então já fizemos a primeira análise. Então vamos lá. Então se essa carga que estiver entrando for positiva, eu sei que o campo elétrico está para baixo. Tá, vamos ver agora se essa carga for negativa. O que acontece? Então, por isso aqui o segundo desenho, que no fundo é a mesma coisa. Então agora eu vou considerar essa carga aqui negativa entrando nesse campo. E acontece a mesma coisa. Bom, se a carga é negativa, vamos ver para onde está a força magnética. Regra na mão direita. Campos entrando. Os dedos. Velocidade. O dedo polegar, tá aqui, ó. Então o campo está entrando e a velocidade
o dedo polegar sempre no sentido da velocidade. Só que a carga é negativa. Lembra? Negativo? A carga é negativa, a força tem o mesmo sentido do empurrão com as costas da mão. Lembra que costas das mãos é negativo? Né? Você dá de costas para as pessoas estão conversando, você dá de costas para a conversa. É uma atitude negativa. Então lembra que as costas da mão é negativo. Então, campo entrando, velocidade para a direita aqui no sentido do meu polegar, e ela é negativa. Então a força magnética nesse caso está para baixo. Então quando essa carga aqui negativa estiver entrando, quando ela estiver aqui, por exemplo, vai existir uma força magnética para baixo. Que desviaria essa carga nesse sentido. Só que lembra que existe um campo elétrico aqui. Então, nessa situação, se a força magnética está para baixo, para esse cara não sofrer desvio algum, a força elétrica tem que estar para onde? Olha, para cima. Para equilibrar. Que aí anula e você tem movimento retilíneo. Agora vamos analisar. Então se a força elétrica está para cima, vamos ver a mesma, vamos fazer a análise lá dos vetores. Força vetorial é igual a carga vezes campo vetorial. Então vamos analisar agora. Ora, agora a carga ela é negativa. Então vamos pôr um negativo aqui para enfatizar que essa carga aqui é negativa. E como que eu leio essa expressão? Se a carga é negativa, vetor de um lado, vetor do outro, o que está acontecendo? Tem a mesma direção, porém, o negativo tem sentidos contrários. Então, como a carga é negativa, força e campo elétrico têm sentidos contrários. Eu acabei de descobrir para onde está a força elétrica. Nesse caso, nessa situação, a força elétrica está para cima. Só que aqui, o campo tem que estar em sentido contrário. Então, o campo elétrico tem que estar para onde? Para baixo, no sentido contrário da força. Então, observa. Independe do sinal da carga. Se a carga for positiva ou se a carga for negativa, nas duas situações, o campo elétrico está sempre para baixo. Então, tanto faz, se eu tiver um campo magnético para dentro e duas placas aqui, tanto faz se essa carga for negativa ou positiva, ela sempre vai em linha reta. Porque, nesse caso, o campo elétrico sempre estará para baixo. Então, nota que para eu fazer essa análise, eu tive que, no fundo, descobrir para onde está a força elétrica. Mas eu descobri como para onde está a força elétrica? Primeiro descobrindo para onde está a magnética, pela regra da mão direita. Porque descobrindo para onde está a magnética, eu posso saber para onde está a elétrica, porque eu sei que a elétrica tem que anular a magnética nesse caso. E aí, consequentemente, descobrindo a força, pela expressão de vetor, eu descubro a direção no sentido do vetor campo elétrico. Então, na verdade, a letra A, ele quer o sentido do campo elétrico. Ora, vertical e para baixo. E a justificativa? Ora, a justificativa é justamente isso que você acabou de ver. Independente do sinal da carga, para que a força elétrica anule sempre a magnética, você tem que ter o vetor campo elétrico para baixo e vertical. E aí você explicaria essa situação. E aí a letra B? A letra B, ele pede
Determine a velocidade da partícula em função dos módulos E e B dos campos. Fácil, né? Porque o que a gente acabou de visualizar? Que sendo ela positiva ou sendo ela negativa, a força magnética tem que ser igual à força elétrica. Para que elas duas se anulem e a carga não sofra desvio algum. Então, a letra B é isso que eu acabei de falar e observar. Ou seja, para resolver a letra B, eu verifiquei o quê? Que a força magnética tem de ser igual à força elétrica. Para se anular. E quem é a força magnética? Lembra que dessa situação é aquela expressão da força magnética sem o seno. Porque justamente a carga está entrando perpendicularmente às linhas de força. Então simplesmente é carga, velocidade e campo. E quem é a força elétrica? Força elétrica, carga vezes campo. Claro que aqui é vetorial. Né? Escalar você tem que pôr um módulo. Então, na verdade, módulo da carga vezes o campo. Olha, carga de um lado, carga do outro, simplifico. E eu quero a velocidade. Velocidade, então, vai ser E e o B passa dividindo sobre B. Então tá aí a velocidade em função dos módulos de E e B. Valeu, gente!